Sejam muito bem-vindos ao Multiverso Cultural. Nessa nossa viagem de hoje estaremos acompanhados de Marina Rodrigues, a pessoa que, sem sombra de dúvidas, é a pessoa certa para te responder tudo sobre cinema, inclusive conteúdos relacionados a políticas regulatórias para o audiovisual na América Latina. Com vocês, Marina Rodrigues, no Multiverso Cultural. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está nos assistindo ou nos escutando nesse momento. Hoje eu tô empolgado. É assim que eu tinha que começar hoje. Eu tô muito empolgado, porque hoje nós vamos falar de cinema. É isso. Eu não sei nem por onde começar. Não sei nem por onde começar aqui. Meu Deus do céu. Eu tô realmente empolgado. Pode não parecer, mas eu tô realmente empolgado. Hoje, no Silver Disses, no nosso Multiverso Cultural, a convidada para bater um papo comigo é a Marina Rodrigues. Eu vou olhar para o lado para não errar nenhum dos nomes dos lugares onde você encontra essa mulher. Porque, olha só, ela é cineasta, ela é produtora executiva, ela escreve para o Cineplot, para o Cinemação. Eu fiquei na dúvida ainda se eu falava Cineação ou Cinemação, então me corrija se eu estiver errado, por favor. E também no Simplifica Cine. E sem falar que ela produz muito conteúdo por aí, você encontra essa mulher também no Twitter falando muita coisa, e vira e mexe, assim, eu abro o Twitter, tem um space, né, com ela falando sobre cinema, falando sobre alguma coisa, falando sobre lei, sobre regras, sobre regulamentação do cinema na América Latina. Eu ia falar brasileiro, mas não, porque se o Ananias estivesse aqui conosco, ele ia falar: se você quiser saber leis e regras sobre cinema no Peru, a Marina vai saber te explicar. Obrigado por aceitar esse convite, Marina. Não, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. E vamos bater esse papo, com certeza, que vai ser bem legal para todo mundo. Ó, ficou faltando algum lugar onde o pessoal te encontra? É isso, porque essa mulher, ela... Hoje eu tava falando com ela, ela tava, não, mas eu voltei pro trabalho em loco e, meu Deus, eu já tava, caramba, onde que ela tá agora? Não, tá tudo aí. A minha produção de internet tá toda aí, né? No off eu trabalhei, né, como assistente de produção do grande Silvio Tendler aí, que é um dos grandes documentaristas brasileiros ainda vivos no nosso país. Trabalhei para fora, para o Uruguai também, então trabalhei com publicidade, então a Daí vem a pessoa América Latina. viajada. Isso, exatamente. O engraçado é que é bem isso, assim, depois que eu tive essa experiência no Uruguai, que eu percebi, assim, cara, eu preciso me focar no mercado latino-americano, porque a gente tem muita coisa boa, tem muita gente querendo produzir com o Brasil aqui do lado, e a gente está querendo buscar gente dos Estados Unidos, da Europa, que é bom também, mas, pô, a gente tem um país aqui do lado, entendeu? Se você estiver em Porto Alegre, você chega no Uruguai de carro, você não precisa nem gastar passagem cara de avião, você tá dentro do Uruguai já, né? Isso, Assim. isso é muito legal, assim. Você falando e citando Porto Alegre, eu lembrei que eu costumava ir para Rondônia antes da pandemia, anualmente, para falar de basquete em Rondônia, para dar clínica de Uhum. basquete. Em Rondônia, eles fazem muito intercâmbio nesse sentido, assim, de ir para os países próximos, pegam o carro, vão, enquanto aqui no Sudeste a gente está pensando, nossa, para falar de basquete, a gente tem que ir para a Espanha, tem que ir Né? para os Estados Unidos. E eles estão fazendo vários intercâmbios muito legais, né, expandindo essa cultura num nível que ninguém no Sudeste faz, porque fica, mas o Uhum. dólar, eu não vou para os Estados Unidos por causa do dólar. Exato. E tem muita coisa aqui, né, perto, que é muito mais barato, assim. E é um pessoal interessado, porque a América Latina é muito cultural, é muito diversa. Então Sem tem dúvida. possibilidade de você fazer muita coisa, assim, né? E aí, quando eu estava nessa experiência, eu falei, cara, eu já gostava muito, né, de América Latina, eu sempre gostei muito. Então, sempre foi um feeling meu, assim, uma característica da minha personalidade. Mas depois que eu tive essa experiência, eu falei, cara, eu quero me focar, tipo, no mercado latino-americano.
Até porque falta informação, né? A gente vê muita coisa, tipo, da França, do próprio Estados Unidos, da Inglaterra, mas não vê da América Latina fora a Argentina, né? Que a Argentina é sempre aquela muleta, né? Ah, mas o Sim. cinema da Argentina é bom e do Brasil é ruim. Sendo Sim. que a gente produz praticamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Tem comédia argentina também, que tem gente que fala que não tem, né? Mas tem. E é isso, assim, tipo, a gente tem muito. A gente tem vários países agora produzindo muito, a galera querendo investir mesmo, assim, principalmente agora depois da pandemia, né? Porque o estouro que teve com o streaming, né? Provou mais uma vez que é um mercado 100% rentável para a economia, né? Então, você não apostar nisso enquanto chefe executivo de uma nação, você é burro, assim, apenas, né? Porque rende dinheiro, né? E se a gente não estivesse passando por essa situação que a gente passa hoje, o audiovisual poderia render até dinheiro para o combate ao Covid, né? Assim como os outros países tiveram um caixa aí redondo, gordo, para poder tentar, né, amenizar os danos do Covid. Aí já começa a me dar castura já. Ai, não, aí já. Nossa, não. Já dá não. gastrite. Ataca aqui. Nossa, meu Deus do céu. Mas, ó, vamos fazer. Dá até vontade de a gente ficar falando, porque. Ai, meu. Não, pera, deixa eu respirar. Deixa eu voltar para a pauta, porque senão a gastrite vai atacar. Aí eu vou ficar nervoso. Aí eu sei que você também vai, porque, né? O nosso executivo. Ah, não. Vamos para a nossa pauta. Olha, meu Deus do céu. Ó. Vamos fazer o caminho das pedras primeiro, depois a gente volta. Mas, Marina, eu gosto, a gente conversou um pouco, eu gosto bastante de cinema, e aí eu acabo recebendo algumas mensagens de algumas pessoas, e foi nisso que eu pensei em conversar contigo. Porque eu começo a estudar, eu começo a me aprofundar, e a gente começa a usar alguns termos, a tentar ter uma ótica para analisar, para assistir, por assistir mesmo, cinema de uma maneira diferente. E aí a gente pega aquilo de começar a falar sobre, né? De usar um termo ou de falar, nossa, olha, sei lá, olha a fotografia. Ontem eu estava falando do trailer de Matrix com uma amiga minha, roteirista, e ela tava, e a fotografia desse trailer? E olha como que eles estão iluminando as cenas. Então, aí já vira uma outra conversa. Só que a gente tem que entender que nem todo mundo que assiste cinema, nem todo mundo que vai para o cinema tem essa visão. Né? E daí eu queria conversar com você, abrir esse nosso papo, puxando para isso, assim, né? Para começar de uma maneira bem aberta, assim, para você, o que seria importante, assim, essencial para você falar, tá, esse filme é um filme ok, essa obra é uma obra ok, antes da gente destrinchar cada um dos elementos de um filme? Eu não sei, assim, porque infelizmente no Brasil a gente não tem essa cultura de olhar para uma obra audiovisual e falar muitas coisas técnicas, né? Porque infelizmente a nossa educação audiovisual ainda é muito precária. A gente não é estimulado a pensar em audiovisual na escola. E depois, quando a gente vai escolher uma carreira, né, para começar a atuar no mercado de trabalho, geralmente são carreiras muito técnicas, muito fora do criativo, né? As disciplinas de humanas sempre foram muito desprezadas pela maioria das pessoas. Mas eu acho que, assim, para quem é leigo, né, assim, nessa questão, eu acho que a fotografia é um elemento que é fácil de você perceber, né? Assim, eu acho que um filme te cativa muito pelo visual, né? Claro, porque é audiovisual, né? Acho que o som também, hoje em dia, ele é uma característica muito específica para você dizer que é um filme bom, assim.
A gente tem um exemplo daquele 1917, que ele é todo trabalhado em cima do som. Uhum. E o filme se vendeu assim, né? A galera foi, pagou ingresso para ver por conta dessa propaganda do som, né? E aí, quando sai da sessão, todo mundo falando, pô, mas o som é incrível. E às vezes o cara não tem nem noção de como é construído o som, né? Na técnica mesmo, mas ele reconhece o trabalho do técnico ali, né? Porque realmente é uma coisa muito visível. E acho que hoje, assim, para essa era de blockbuster, de super-heróis, o som eu acho que é uma coisa muito característica, né? Você busca sempre a melhor sala de cinema para você assistir o filme, ou em casa você junta dinheiro, compra um home theater para você ter aquela experiência. As televisões hoje, quando você compra, passou a Black Friday aí, todo mundo comprando televisão. As novas televisões já vêm com Atmos, não sei o quê, para você ter experiência mesmo, assim, da sala de cinema na sua casa. Então, eu acho que essas duas coisas, né, que curiosamente compõem a palavra, né, audiovisual. Eu acho que essas duas Poético. coisas vêm muito na frente. E aí depois você pensa, né? Pô, mas a atuação de fulano de tal no filme, muito boa, o cara é incrível. E aí você tem toda a questão da preparação do elenco e da direção, né, em si, que é uma coisa que as pessoas lembram muito. Ninguém lembra de produção, mas todo mundo lembra da direção. Eu vou até pegar então esse gancho da produção, que era algo que eu queria tentar jogar no meio, mas eu estava pensando nisso muito mais para o final. Porque quando que é a produção e quando que é a direção? Quando a gente fala nisso? Então, a produção, ela é um setor que é muito técnico, né? Então, quando você começa a pensar num filme, é a produção que começa a formar a equipe, né? Então é o produtor e o produtor executivo que vai contratar as cabeças, né, dos setores. E aí o que significa essa expressão, né? Os cabeças são os chefes, né, de cada departamento. Então você vai, alguns, né, contratam um diretor, contratam um roteirista, isso falando de um filme que tá 100% para ser feito, não tem roteiro, não tem uma pessoa já engatilhada. Então é a produção que contrata, né, o diretor, o roteirista, e aí o diretor de fotografia também já entra nessa etapa do filme. E a produção, ela passa por todos esses setores, né? Porque ela precisa saber o que cada um está fazendo, a que pé está o trabalho, para que ela mantenha aquele padrão ali do orçamento que ela vai fazer, né? Então, quando é um filme que você precisa primeiro vou contratar um roteirista para escrever um roteiro para mim, né? Então aí você já começa a pensar com base nesse projeto quanto que você gastaria para a obra inteira, né? E aí com o roteiro pronto, com o roteirista pago ou meio pago, né? Porque depende muito do acordo que você faz, não tem uma regra específica. Você começa a montar o orçamento. Aí você precisa ter uma boa relação com o diretor de fotografia, com o cara do som, com o cara da arte, diretor de arte, né? Porque eu costumo dizer que a produção é o setor que acaba com os sonhos de todo mundo, né? Porque o cara quer um negócio
alta potência, e aí a gente fala, não, tá muito caro, a gente não tem dinheiro, vamos aqui pro menorzinho, vamos fazer uma gambiarra aqui, tentar um desconto. Então o produtor, ele precisa ouvir muito todos esses chefes desses outros departamentos, porque precisa construir um relacionamento de confiança, né, para o filme poder dar certo. Então a gente é meio que o intermediador dessa galera, né? Que a gente às vezes tem que baixar um pouquinho a bola do diretor, mas o diretor também baixa muita bola do produtor também, assim. Esses diretores que têm mais culhão, né, de fazer isso, assim. E aí é aquela interminável discussão, né? O filme é de quem? O filme é do produtor, o filme é do diretor, o filme é do roteirista. E não tem resposta certa, né? É um coletivo de pessoas. Você quer fazer um filme, você tem que chamar pessoas para compor o filme, né? Então, todo mundo ali, né? Desde o produtor até o estagiário que vai servir um cafezinho ali no break, todo mundo ali tem uma função, né? Tem um peso para aquele filme. Sem aquela pessoa, o filme não existiria, né? Então, é uma obra muito coletiva, né? E aí serve para curta, para média, para longa, para blockbuster hollywoodiano. Então a produção ela faz muito essa parte, né? Ela não se mete nas questões criativas da direção, né? Mas ela está ali intermediando o que vai precisar para compor a cena, né? Ela que vai orçar ali os objetos de cena, ela que vai ali trazer o carro X que está no roteiro e que o diretor colocou um plano aberto mostrando o carro, porque o carro tem um significado na história, então é a produção que tem que correr atrás, né? De orçar o carro junto com o cara da arte, né? Então tem que gerar essa comunicação sempre, né? O produtor precisa ter esse perfil muito comunicativo, porque ele a todo momento tem que estar ali olhando, né, as coisas. E aí por isso que a gente tem a divisão, né? O produtor de locação, que é um cara específico para encontrar locação, o diretor de produção, que geralmente é o cara que acompanha as filmagens ali no local. O produtor em si, que faz essa parte do orçamento. E aí tem outros tipos de produtores, né? Dependendo do filme, né? Se você for fazer uma coprodução, ter uma unidade de produção no país, né? Ou então na cidade que você vai coproduzir, que aí você precisa cumprir com as regras lá, né? Dependendo se você estiver fazendo via incentivo público, então tem que cumprir com certas normas, então você precisa ter uma equipe no local também. E aí é um setor enorme, né? Não que os outros não sejam, mas a produção precisa ter todos esses braços, porque a gente precisa se comunicar sempre, né? A todo momento. Então o produtor seria uma função muito mais polivalente do que o diretor, do que as cabeças, né? Porque o roteirista é o roteirista, o produtor está conversando com todo mundo. E nessa sua fala me veio muito se eu não me engano foi o Wagner Moura no Roda Viva, que ele fala entre o Marighella e o Narcos México, que ele foi dirigir. Ele fala, cheguei no Marighella, nós tínhamos 20 carros. O produtor falou, eu só consegui 20 carros, e ele tinha 20 carros para o filme inteiro. Tanto que tem uma perua que aparece por várias vezes, em vários momentos diferentes, com várias pessoas diferentes, é o mesmo carro. Ele foi dirigir Narcos e ele só tinha aqueles 20 carros, ponto. Né? Em Narcos México, ele tinha 40 carros para 2 episódios e ele ainda podia destruir 12 carros dos 40, que não fazia diferença. Então, aí é o trabalho do produtor. O produtor vai entregar os 40 carros, os 20 carros. Então, seria isso, junto com o diretor, junto com a cabeça responsável
por aquela sequência, por aquela cena. Enfim, então seria isso. Isso, e aí essa questão do carro, né? Você tem uma mediação às vezes, com locadoras de automóvel, com marcas de automóvel, e é o produtor que tem que correr atrás disso, né? E aí ele fala, olha, vou fazer o filme tal, vou divulgar sua marca no meu filme. Aí o cara disponibiliza 12 carros que ele vai poder explodir, assim, que geralmente é carro que já saiu de linha, que não é de coleção específica, mas está ali, né? Marca presença. E às vezes, dependendo do filme, esse cara também entra com patrocínio, né? Assim, a gente exibe a marca dele. E o cara tá ali patrocinando, né? Às vezes com incentivo financeiro, às vezes com apoio mesmo. E aí depende, né? Do tipo do filme que for, mas é isso, assim, você tem que manter uma relação cordial com muita gente, né? É bem o que a gente faz em qualquer profissão, né? A gente tem que tratar todo mundo bem para poder manter sempre os ganhos, né? Os benefícios. E o produtor tem essa função, né? Ele precisa estar sempre ali em comunicação com essa galera, não só dentro do filme, mas fora, né? E aí o cara vai ali, dá para ele 3 carros, 20 carros, e aí fala, em troca, quero o meu nome nos créditos como apoiador, vou entrar com X quantia para o filme. E aí você vai montando, às vezes, também uma rede de contato, né? O famoso network. Ótimo. E eu tô com. Eu coloquei, né, no espelho que eu te mandei, eu tô com uma coisa que sempre me perguntam. Sempre me perguntam. Para mim é claro, mas tem a diferença do atriz-ator entre o principal e o coadjuvante. Só que quando me perguntam isso, sempre falam, tá, mas o coadjuvante foi muito melhor do que quem seria o principal. Então, o principal não seria, então, agora um coadjuvante? Não inverte o papel, porque o coadjuvante foi muito melhor em atuação do que o principal? Existe isso ou não? O coadjuvante nasceu para ser coadjuvante dentro do roteiro, dentro da história, e o principal é o principal, ou a principal? Depende, assim, em série de TV é mais comum, às vezes, você ter um personagem coadjuvante que se destaca muito, e aí ele acaba virando, em algum momento, um protagonista, ou então um braço direto para o protagonista. Mas a gente aprende que só existe um protagonista, independente que seja a história de uma família, assim. A família X mora não sei aonde, vamos contar a história dela. Mas ali dentro tem uma pessoa que é realmente a protagonista, né? Um exemplo, para ficar mais claro, assim, com uma série popular, né? Dawson's Creek. Quem que é o protagonista? É o Dawson, né? A história se passa ao redor dele, mas ao mesmo tempo que você vai entrando na história do Dawson, você vai descobrindo a história da Joey, do amigo dele, da menina que chega para ser vizinha dele, que é linda e maravilhosa. E aí você vai desenvolvendo esses coadjuvantes que têm ligação direta com o protagonista, que vão entrar em conflito com ele, que vão puxar ele para outras jornadas dentro da série. E aí você vai montando a sua história, né? One Tree Hill, por exemplo, que é uma série muito grande também, que todo mundo assiste. O protagonista é o Lucas Scott, não é o Nathan Scott, é o Lucas Scott. A história começa com ele. É o Lucas Scott que chama o Nathan Scott, né? Então, assim, é a história dos irmãos Scott, mas quem é o protagonista é o Lucas Scott. O Nathan vem depois.
depois tem toda aquela artimanha com ele ali, e ali dentro da história do Lucas você vai desenvolvendo a Hayley, que é a melhor amiga dele, que se apaixona pelo irmão, que não gosta dele no início, e aí a partir da Hayley eles começam um relacionamento, e aí você vai montando a história ali dentro também. E Caraca, aí. mulher, você foi muito longe agora. Agora eu vou querer assistir One Tree Hill novamente aqui. Meu Assiste, é Deus muito do bom, céu. Não, adoro. pô, eu gosto muito, eu gosto muito. Não, você foi muito longe nesse One Tree Hill agora. Eu tô com a musiquinha da abertura na minha cabeça nesse momento, por causa de você. Eu iria mais longe. Alguém com certeza vai reclamar porque eu não citei Delcy, mas eu ia falar de Delcy também. E Delcy também é isso, né? Você tem o Ryan. O Ryan é o protagonista. É ele que dá o caldo para todas as outras histórias. É quando ele chega naquela comunidade que as pessoas vão se desenvolver, vão abrir os horizontes. É ele que puxa a Marisa para resolver a questão dos pais, né? É ele que resolve a questão do Seth não ter amigos no colégio. Então, tudo gira em torno dele, assim, né? E aí pode ser que em algum momento um ou outro personagem se destaca, né? No One Tree Hill a gente tem o Chad sai, né? Ali da série. E aí quem entra como protagonista é a Brooke, né? E aí, se você for perceber, assim, ter um olhar mais analítico, tudo vai girar em torno da Brooke, né? E a Brooke que vai puxando as outras histórias ali com ela. Mas o universo ali, o centro, é a personagem, né? Então, às vezes a gente acha, porque é protagonista X, Y, Z, mas na verdade o que a gente tem mais assim mesmo é um só, né? Em filme, como é um processo mais rápido, geralmente aí você tem os dois protagonistas, que nem sempre são as pessoas que vão ser indicadas para o prêmio de melhor ator e melhor atriz, porque aí é uma decisão lá do estúdio, da produtora, quem que vai ocupar esse lugar, né? Como foi, por exemplo, agora, né? Aí voltando para a série, com The Crown, né? Que a Emma e a Olivia Colman competiram na mesma categoria, né? Mas quem é a protagonista na quarta temporada é a Diana, porque é a partir da Diana que você tem todos os outros laços. Porque você já sabe da Rainha Elizabeth, você está acostumado com a cara dela ali, você sabe o que vai acontecer, né? Mas a série se vendeu em cima da história da Diana, né? A Diana é o ponto central, né? E no primeiro episódio, no segundo, não sei, isso fica muito claro, porque conta toda a história ali dela indo caçar com o Philip e o animal, e o animal é ela, né? Então o Peter tem essa sacada muito grande. Então é ela que tem a evidência ali, né? As coisas vão girar em torno dela, assim. Ela que vai mudar ali o comportamento da família real naquele momento. E aí a gente vai tendo as histórias, assim. Pode mudar ao longo do tempo, mas geralmente é só um mesmo. Interessante isso que você falou, que não necessariamente o protagonista ou a protagonistas é quem acaba sendo indicado nas premiações. Geralmente essa dúvida de atriz-ator entre o principal e o coadjuvante vem por conta das premiações em si. É bem interessante isso. Eu nunca tinha reparado que não necessariamente o protagonista ou a protagonista é o indicado como ator principal, ou atriz, e ator ou atriz coadjuvante. Gostei de saber disso. Porque depende muito, né? Assim, quem que vai competir com você ali, né? Então, às vezes, o estúdio faz essa estratégia para que o ator tenha mais
possibilidade de levar uma estatueta também, né? Então, não necessariamente ele vai competir ali em melhor ator, mas ele é o protagonista da história. Pode acontecer. Entendi. Deixa eu te perguntar, que eu fiquei curioso agora, mas isso é muita opinião pessoal. Tem um gênero de cinema, um gênero de filmes que você prefere? Olha, eu gosto muito de drama e de thriller, né? Que é aquele suspense ali com um teor de drama também, né? Gosto muito dessas duas categorias, assim. Às vezes que eu vejo muita comédia também, quando eu tô mais afim, mas geralmente é mais esses dois gêneros que eu busco mais assistir. Entendi. E deixa eu te perguntar, um filme que tenha um bom roteiro, na sua opinião, esse filme tem que ter o quê nesse roteiro? O que esse roteiro precisaria para ser bom? Eu acho que ele tem que ter... Eu acho que ele tem que ter um bom desenvolvimento de personagem. Ele precisa apresentar bem quais que são os personagens que vão compor aquela história. Então eu acho que o roteiro tem que apresentar primeiro essas pessoas e aí ir desenvolvendo os objetivos, né, a jornada do personagem. Acho que precisa que depende muito, né, de qual que vai ser o escrito, né, o roteiro, assim, para qual finalidade. Se vai ser anti-herói, se vai ser herói, se vai ser vilão e tal. Mas eu acho que o elemento principal, eu acho que é um bom desenvolvimento dos personagens e do ambiente também, né? E aí eu lembro muito do Spike Lee, porque o Spike Lee ele é um cara muito descritivo nos roteiros dele, né? Ele escreve mesmo ali no roteiro dele que o cara tá sentado num quarto escuro, tem uma mesa na frente dele, e aí ele vai começar a suar frio, porque ele vai descobrir que o fulano de tal matou alguém que ele gosta. E aí tem o carro X modelo de cor tal. Então ele é muito descritivo, assim. E eu acho que um bom roteiro, eu acho que não precisa ser tão descritivo assim, né? Mas que ofereça o campo suficiente tanto para o diretor quanto para os outros setores do filme, de explorar aquele ambiente, aquele personagem de maneira completa, né? Que você consiga desenvolver aquilo na tela de todas as formas. No diálogo, na direção de fotografia, no figurino, na arte, na própria produção, na composição das coisas da produção. Então, eu acho que um bom roteiro, eu acho que começa por aí, assim. Posso estar errada, porque eu não sou especialista em roteiro. É a minha opinião. Mas aí é a sua opinião. E eu tô contigo, porque o ambiente eu ainda coloco um pouco menos do que o desenvolvimento de personagem. Porque, sei lá, né? Eu tô assistindo um filme, não importa qual que é o sentido que o roteiro vai, mas se o roteiro não consegue desenvolver um personagem para eu entender assistindo se eu gosto ou não gosto do personagem, eu não vou querer continuar assistindo. E aí, beleza, entendi o que eu quero, qual que é a sensação que o filme me trouxe com esse personagem, eu passo a entender o ambiente. Eu tive uma relação muito assim com Duna. Eu fui assistir Duna e Duna eu fiquei tipo... Eu tinha acabado de ler o livro do Frank Herbert, eu fiquei tipo, nossa, né? Tipo, entendi o personagem. E olha esse ambiente, olha que é tudo escalonado, né? Tudo para mostrar que tem algo que é maior do que é maior, que é maior. Então, eu tô contigo. É isso. E se você falou agora é lei, não importa, estamos assinando embaixo, agora é assim. Nada.
É isso, mentira, né? Não. Mas, é... E você, nessa sua fala, eu fiquei curioso para uma coisa assim. Tem um diretor descritivo, como você falou, do Spike Lee, que ele vai escrever um ambiente. E aí eu entendo que, em cima desse ambiente, a produção e o diretor de fotografia, a direção de arte, vai montar um ambiente para ser filmado. Ou estou Uhum. errado? Então, tá E certo. aí, da onde que. Até onde que vai o roteiro nesse peso da cena, nesse sentido, e da onde começa a direção de arte? Porque se ele descreveu tanto assim, você chega para a pessoa que vai montar o cenário e fala: toma, tá aqui, ó, tipo, o papel aqui, ó, toma, vai lá. Ele monta e acabou. Aí já grita, bate o claquete, grita ação, começa a gravar. Não, mas aí é tipo, é toda uma construção, né, de trabalho. O cara da arte vai falar, olha, mas se a gente colocar um elemento tal, com uma cor tal aqui, eu acho que ficaria bacana, porque vai passar a impressão da personalidade dele. O cara tem uma personalidade forte, o cara é desleixado, o cara é um mafioso, o cara é, sei lá, o cara é um bobão. Então, vai colocando elementos ali que talvez no roteiro não tenha, mesmo sendo descritivo dessa maneira, mas que você precisa pensar para o ambiente para não ficar o espaço em branco, né? Então, você vai pensar muito além daquele roteiro, né? Você compor um quarto de um adolescente. O roteirista vai te dar ali as características. Ah, o cara é nerd, gosta de banda indie, mexe no computador, joga videogame. Aí você já sabe que o cara é um nerd, que joga videogame, que escuta banda indie. E aí, o que você vai colocar no quarto desse adolescente? Provavelmente você vai botar um videogame, né? E uns pôsteres de banda indie. Mas o que mais que você pode colocar? Você pode colocar cartaz de filme de super-herói, quadrinhos, uma estante cheia de livros, uma escrivaninha com um computador, com uma agenda do lado que o cara escreve. Não sei, algum esporte assim fora do padrão que o cara faz, anda de skate, ou sei lá, anda de motocicleta, anda de bicicleta, alguma coisa assim que foge daquele padrão do líder, né, da equipe, assim, que a gente vê muito em filme norte-americano, do astro do futebol dentro da escola. O nerd é totalmente o oposto, né? Aquele cara que está interessado em ter nota boa. Então você vai compondo assim todo esse ambiente com as características, né? E aí você pensa nas cores do personagem. Ah, o cara é antissocial, assim, então não dá para colocar cores vibrantes nele, porque é um cara antissocial. Então você vai colocar uns elementos mais neutros, assim, mais suaves para compor, né, todo esse ambiente do personagem, assim, o mundinho dele ali dentro daquela história. Por isso que às vezes, né, fica até meio artificial. Você olha pro quarto de adolescente e fala assim, mano, isso aqui não é quarto de adolescente, isso aqui tá muito fora do padrão fazer um quarto de adolescente. Que adolescente que tem um quarto assim, arrumado. E aí você pode até bagunçar o quarto um pouco, né? E aí depende, assim, do que o roteiro já te dá, né? E do que o diretor de arte e de fotografia vai pensar ali para aquele ambiente também, né? Para tudo se encaixe direitinho para o visual do filme ficar bacana. Interessante, interessante. E você falando isso, me veio na cabeça uma experiência que eu tive, mas acho que aí já vai mais pro lado do figurino, que eu estava fazendo um trabalho para as lojas da NB aqui em São Paulo,
E aí, num dia que eu estava na loja da galeria, chegou a figurinista da série do Condzilla, né, da Netflix. E aí ela queria fazer um acordo com a loja para as roupas, para os testes de personagem e tal. Só que era muito louco, assim, porque ela não chegou e falou: olha, eu quero uma camiseta de cada, sei lá. E aí a gerente da loja me chamou para ajudar ela, porque ela queria entender quem que eram os jogadores das camisetas, para assim pensar na camiseta para cada um dos personagens da série. Porque ela não ia escolher a camiseta pela camiseta, né? Ela ia escolher a camiseta se, sei lá, ela tá usando uma camiseta do LeBron James. Se a personalidade do LeBron James, ou combinando com as cores da camiseta, fossem bater com a personalidade do personagem que fosse usar aquela camiseta. Para daí ela levar a camiseta para o teste de fotografia, para aí, beleza, se aprovado, eles ficavam com a camiseta ou não. E aí me veio muito isso, tipo, tá, não adianta só falar toma. Não, é a mesma coisa que o exemplo que você falou do quarto do adolescente. Não adianta só chegar no quarto do adolescente e falar, tá aqui um quarto do adolescente, olha lá, a cama tá arrumada, olha só essa cama arrumada aqui, ó. Não tem um tênis jogado no chão, não é um quarto de adolescente. Não, exatamente. E aí... por isso que o filme é uma construção, né, de várias mãos diferentes, porque você vai somando essas ideias, né? Tem uma série portuguesa na Netflix chamada Glória, que eu assisto com meu namorado, e aí a gente estava vendo um episódio que a mulher estava prestes a começar a ser perseguida lá pela polícia da ditadura portuguesa. E aí ela estava com um vestido vermelho totalmente destacada de todo o resto do ambiente. Todo o resto do ambiente estava super neutro, assim, e ela estava com um vestidão vermelho. E aí eu falei pro meu namorado, assim, quer ver como ela vai começar a ser o alvo, vão caçar ela e ela vai morrer? Eu tô dando um spoiler. E aí falei isso pra ele, assim, ela tá vestida como um alvo. Ela vai ser presa. Vão pegar ela em algum momento. Porque estão caçando ela. Só que você não precisa colocar isso no roteiro. E o diretor também não precisa colocar essa iniciação em alguma cena. Só pela vestimenta dela, você entende que ela vai se ferrar em algum momento. E aí não deu outra. No mesmo episódio já pegaram ela, assim, tipo, 2 cenas depois, assim. Então, é uma coisa que ajuda muito a própria interpretação da pessoa que está assistindo, né? Do espectador. Porque você passa a prestar mais atenção nela, porque vermelho é uma cor que chama, né? Então, você presta mais atenção na personagem. E ela não é a protagonista da série. Ela é a coadjuvante da série. Mas ali, naquele momento, ela teve a importância dela. Porque ela se meteu com coisa errada. A série conta isso. Coisa errada, entre aspas, né? Porque ninguém cai na mão da ditadura porque tá errado. E aí você destaca esse personagem e você já dá um recado, assim, essa pessoa é importante para esse episódio ou para o próximo episódio. Meio as técnicas que a gente tem em direção, né, de você fazer o plano detalhe da garrafa. Alguém me entregou essa garrafa, e aí você foca na garrafa, e aí você já sabe, tipo assim, a garrafa é um elemento central. O que tem dentro da garrafa? Será que tem o elixir da eternidade? Vai ter um elemento central girando em torno dessa garrafa. E aí a gente vai descobrir com o tempo. Vamos ver o filme, vamos ver a série, que daqui a pouco a gente vai descobrir que tanto que tem nessa garrafa, né? Então, são artimanhas, né, que os profissionais, né, desses setores vão construindo, assim, em concordância com a direção de fotografia, com o diretor, com o roteirista, muitas vezes.
né? Por isso que é legal ter o roteirista no set de filmagem, né? Tem produção que não deixa, né? O cara escreve, entrega e tchau. Uhum. Nossa, eu achava que o roteirista ficava lá até, tipo, ó, se duvidar, até na pós-produção o roteirista tava, assim. Eu sempre achei que era isso. Não, é muito difícil o roteirista acompanhar, né? Assim, só quem tem já muito culhão no mercado, já conhece muita gente. Se o seu filme for baseado num livro, por exemplo, geralmente é o próprio escritor que faz o roteiro, né? Então ele necessariamente está ali acompanhando e tal. Mas aí é tudo um acordo, assim, porque tem realmente produção que é escrota e assim, obrigado pelo roteiro, toma aqui teu dinheiro, e agora a gente vai aqui destrinchar do jeito que a gente acha que tem que destrinchar. Vamos chamar um diretor aqui que talvez não tenha nada a ver com o que você escreveu, o cara tem um outro estilo diferente, e vamos fazer o filme. É por isso que, assim, mesmo se a gente tivesse dinheiro e se comprometesse a refilmar Um Poderoso Chefão, por exemplo, não ia sair o mesmo filme, por mais que a gente assista O Poderoso Chefão 500 vezes. Mas o nosso filme vai sair completamente diferente, porque a gente não é o Coppola, né? E a gente não tá em condições de chamar o Al Pacino para fazer e aquela coisa toda. Então é outra pegada. Você vai pegar um outro ator que vai ter uma interpretação diferente daquele personagem. O diretor vai ter uma interpretação diferente de um plano ali. Vai querer cortar coisa. O produtor talvez também não vai achar que isso aqui não importa. Só para contar tempo. Tira. Então, mesmo que a gente fizesse um filme, né, de novo, de um grande sucesso, não sai a mesma coisa. Por isso que eu sou meio contra remake. É isso que eu ia perguntar, assim. Quando que vale a pena, então, fazer um remake? Olha, eu acho que nunca. Eu acho que todo mundo deveria parar de fazer isso. Chega, entendeu? Preserva a obra, deixa a obra lá, a pessoa fez. Dela, assim, a marca autoral dela tá ali. E eu não acho que tem que mexer, assim, eu sou bem intolerante, assim, com remake, apesar de que muitos filmes que a gente gosta de vangloriar são remakes, né? Principalmente esses da Era de Ouro de Hollywood, e alguns ali são remakes, né? E os Estados Unidos têm muita mania de fazer remake de filme europeu e de filme asiático que as pessoas quase não conhecem. E aí faz aquela cagada toda lá que a gente já está acostumado a ver. Mas eu, assim, eu sou muito contra, assim, remakes, principalmente de filmes de diretores, assim, que tem uma marca autoral muito grande, assim, o Hitchcock, o Coppola, o Scorsese. Eu não consigo pensar num remake de O Poderoso Chefão, assim, que não seja das mãos do Coppola. Nem o Coppola faria o mesmo filme que ele fez há 50 anos atrás, né? Tem isso. Não consigo, assim... vamos regravar o episódio 4 do Star Wars sem George Lucas. Isso não existe, sabe? Assim, vai ficar ruim, vai ser uma parada ruim. O 789 pode regravar. O 789 pode regravar. Ele pode. Principalmente o 9, porque os cavalinhos lá estranhos lá correndo em cima da nave ali, não. Aquilo foi muito a mais. O episódio 9 virou Velozes e Furiosos do Star Wars. É isso. O limite é não ter limite. Nossa, não, mas, meu Deus. Mas eu gostei, eu concordo com você, eu tenho essa mesma visão. Assim, a assinatura ela é importante, o período que foi feito é importante. Só que eu só não ligo tanto quando eles tentam atualizar alguns conceitos da história. Mas não é nem um remake, assim, não é nem falar, vou fazer de novo porque eu quero
recontar a mesma história, eu quero fazer melhor. É tipo, só atualizar. Poderoso Chefão, não precisa fazer um Poderoso Chefão, ponto. Mas, sei lá, tem um outro filme, sei lá, não me veio nenhum na cabeça assim fácil para falar agora, mas é que eu tô pensando muito em filme clássico para trazer, mas o clássico é realmente bom por isso que é clássico. Mas, sei lá, pensando um filme que foi muito sessão da tarde, tipo Stallone Cobra, por exemplo. Atualizar um Stallone Cobra, para mim não tem problema nenhum. Não, beleza, o Stallone Cobra antigo continua lá, ele ainda vai falar, você é a doença ou sua cura, e é isso, com fósforo na boca, assim, pronto. Aí atualizam, maravilha. Agora eu tô contigo. Refazer qualquer coisa do Hitchcock, do Scorsese, do Coppola. Não, ia dar muito errado. Ia dar muito errado. Nossa. Eu acho que nesse exemplo que você deu, assim, uma coisa que eu acho legal que para mim funcionou muito é o Creed, né? Que o Creed ele é a continuação dos filmes Perfeito. clássicos ali, né? E tal. Mas ele funciona bem, porque ele não quer ser uma imitação, né? Você tem a continuação da história, né? Então você tem o Stallone de volta ali numa outra pegada do personagem dele. Você chama o outro cara russo lá também para fazer a ponta. Então a continuação, assim, eu acho que funciona. Eu acho que e se eles esses atualizaram as remakes. discussões, né? É quase que a mesma história atualizando as discussões. Eu acho que assim é isso. Nesse sentido, eu acho que funciona. Uma coisa simples, virando o jogo dos campeões, que é a série que tem no Disney Plus e que fez eu chorar em todos os episódios dessa série 2 vezes, porque eu ainda fiz a burrada dessas 2 vezes, eu chorei 2 vezes em todos os episódios, que é a continuação dos filmes dos Super Patos, do filme de hockey, que eu assistia muito quando era criança. Eu falei, vou assistir a série agora. Chorei de me acabar de chorar. Aí eu falei, nossa, minha filha deve gostar dessa série. Aí chamei minha filha para assistir. Aí chorei todos os episódios, sempre que ela acabava, ela virava para mim e falava, pai, por que você tá chorando? Eu não sei, eu só tô chorando. Eu só tô chorando. Em todos os episódios. Mas, e eu fiquei muito curioso quando eu assisti, e eu falei, tá, mas tá diferente. Aí eu assisti os filmes de novo e são as mesmas discussões. A única coisa é que eles deram uma atualizada em alguns conceitos. E aí os personagens que continuam, que eram crianças, viraram adultos. Então tem as discussões dos personagens antigos, mas agora adultos. Então tem os problemas dos adultos. Para eu que assisti a série, tem os problemas das crianças, que são os mesmos problemas de antes. É tudo a mesma coisa. Tem o goleiro que é o bobão, tem os caras que não sabem patinar, são todos os mesmos problemas, todos os mesmos problemas. E saí super satisfeito. Tanto que chorei a série inteira. Então, eu acho que dessa maneira funciona, né? Porque você também pega muito no elemento da nostalgia. O cara que vai assistir que é fã pra caramba dos filmes, da série. E aí você coloca o elemento ali e desenvolve outras coisas, né? E eu acho que dá mais certo. Por isso que eu acho que o universo expandido do Star Wars tem dado muito certo. O Mandalorian é um exemplo bom para isso, porque é um personagem que você já está acostumado a ver nos filmes clássicos, né? E nesses novos que tiveram, você está acostumado a ver aquele personagem no universo de Star Wars. Mas aí é a história dele, né? E aí ele encontra com uma espécie, a mesma espécie do Yoda. E aí você tem aquela revelação no final da segunda temporada, entendeu? Então vale a pena. É feito para o fã, mas também chama a atenção de quem não gosta tanto de Star Wars, acaba assistindo e acaba se interessando pelos filmes clássicos, né? Então você tem essas duas vias de pessoas se interessando pelo
produto. Não é só um remake por ser remake, né? Tem um peso da história ali que é importante. Mas, mulher, agora você também você foi bem zona nessa, hein? Porque você falar de Mandaloriano, olha, o coração ficou quentinho aqui. Porque Mandaloriano é maravilhoso. Mas muito, amo. É incrível. E eles usam o Mandaloriano, ele usa um recurso que é maravilhoso para essa série, para essa coisa expandir o universo, que é trazer um protagonista que ao mesmo tempo ele é o cara que é o experienciado e ao mesmo tempo ele não sabe de nada. E eu achei isso fantástico, porque tem muita coisa que ele tá indo para Tatooine, por exemplo, que é um planeta, para quem não assiste Star Wars, é um planeta super importante, mas parece que ele não sabe o que é Tatooine. E aí ele vai descobrindo Tatooine junto com quem não conhece. E aí ele traz. A gente podia gravar um outro episódio só falando de Mandaloriano. Inclusive, para quem está assistindo a gente não assistiu, tem aquele. Não sei se você viu também, mas tem aquele Disney Gallery, que é um documentário sobre Mandaloriano. Assista, mulher. Aquele negócio é maravilhoso. Eles têm um episódio para cada coisa relacionada à série. Tem um episódio só para falar dos diretores, só de efeitos práticos, efeitos sonoros, efeitos visuais, elenco. E aí eles vão mostrando. É um documentário, então é só behind the scene, só construção de cena. É incrível, é incrível. É bom que é uma aula, né? Recomendação boa para depois desse papo, assim, quem quiser explorar mais como que é feito um produto audiovisual. Sim, é uma baita de uma aula. E até para a galera que é nerd, ou nerd de maneira geral, que até para quem assiste os vídeos, eu costumo dizer que o nerd não é a pessoa que gosta de quadrinhos e tecnologia, como os filmes dos anos 80 ensinaram, mas nerd é aquela pessoa que é muito fã de alguma coisa, né? E aí, puxando para o audiovisual, é até legal, porque todos os diretores lá são fãs de Star Wars. E aí o primeiro episódio é dos diretores. E eles discutem muito como construir um filme, como construir uma série ideal sobre Star Wars. E aí é muito legal, assim. Aí mostra essa coisa até onde vai o que é bom para o fã, até onde vai o que é bom para o audiovisual, até onde vai o que é bom para a construção de um filme ou uma série. É muito bacana isso. Mas, Marina, eu queria fazer um bate-bola aqui assim com você, pra gente, já que a gente, até pegando esse gancho de ter falado de Disney Gallery, pra gente colocar aqui o que seriam, então, bons exemplos para alguns elementos ou para algumas categorias. E até quando eu te mandei o espelho, eu peguei aqui basicamente pelo Oscar, porque eu acredito que nem todo mundo que assista cinema, que gosta de cinema, vai prestar atenção no que está passando no Festival de Berlim, mas todo mundo vê os filmes que são indicados ao Oscar. Então, não necessariamente a gente precisa falar aqui de filmes oscarizados ou coisas assim, mas é muito mais a nossa opinião. E aí eu queria, assim, quando a gente fala de figurino, o que vem na sua cabeça, assim, de um filme que você fala, nossa, esse figurino é maravilhoso? Pode ser até uma série, como a gente já falou de séries aqui, mas uma produção para que a pessoa possa olhar e falar, não, entendi o porquê que o figurino é bom, porquê que o figurino é importante, ou até para a pessoa aprender mais sobre figurino assistindo algo. O que vem na sua cabeça? Na minha cabeça vem muito A Rainha e A Favorita, que é esse filme mais novo com a Emma Stone e a Olivia Colman. A Favorita, a Emma Stone ganhou, ela foi indicada, eu não lembro se ela ganhou o Oscar de atriz, eu não sei se foi no A Favorita que ela ganhou. Não, acho que a Olivia Colman ganhou pela Favorita, e a Emma eu acho que ganhou por La La Land, eu acho. Eu sei que a Emma Stone ela é indicada a cada 2 anos, assim. Eu fui fazer um vídeo sobre ela, eu fui ver a cada 2 anos ela é indicada, ela tem uma indicação ao Oscar, mas eu não então Favorita não foi ela. Tá, então Favorita aí, perdão? A Rainha, que é aquele filme com a Ellen Mirren, que ela faz
Rainha Elizabeth. Agora que a gente está muito em evidência com a família real, né? Por causa de The Crown. Mas é um puta filme e o roteiro é do produtor executivo de The Crown, né? Então vale a pena assistir. Aí, entendi. Justo. Eu tava pensando em figurino aqui e eu não montei uma colinha para isso, assim, né? Eu devia ter montado uma colinha para isso, mas eu não montei. Mas eu tava pensando em figurino, eu tava tentando fugir das coisas ou pro lado mais fantasia ou pro lado mais sci-fi, que sempre tem um figurino alto. Tava tentando puxar em algo mais urbano e não me vem nada assim na cabeça. Algo que a gente consiga olhar o figurino e falar faz todo sentido. Apesar que eu tava, em algum momento da nossa conversa, eu queria ter citado Breaking Bad, porque eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, e o figurino junto com o colorismo da série é incrível, e entra naquilo que você falou quando estava falando da personagem da série portuguesa, do vestido vermelho, da roupa vermelha, porque em Breaking Bad os tons das roupas do Walter White e do Jesse Pinkman, eles mudam muito de acordo de temporada para temporada e com o tom do episódio. Então tem muito isso quando o Jesse Pinkman está envolvido em alguma cena com tiro, que tem sangue, ele sempre está com alguma coisa que tem um tom de vermelho já na roupa. O Walter White ele usava sempre uns tons quentes ou cores verdes, e aí a temporada vai caindo por preto. E são coisas urbanas, e não é como se fosse algo que tá jogado ali. As roupas do Jesse Pinkman são roupas do Jesse Pinkman e você consegue entender que ele se veste daquele jeito. Ele não tá de vermelho porque ele vai sujar de sangue, ele vai falar, pô, vai ficar mais... Se não sair a mancha, ninguém vai ver. Não, é porque ele se vestiria daquele jeito. Então, talvez o figurino de Breaking Bad, para mim, faria todo sentido aqui. E aí, ó, eu peguei, porque tem montagem no Oscar. E aí, isso, inclusive, era algo que eu queria conversar com você, porque montagem, para mim, é algo muito subjetivo. Não sei. O que vem quando a gente fala de montagem? Antes de eu pensar num filme aqui, muita gente fala que o filme, quem é dono do filme é o montador, né? Perfeito. E tem muito diretor que começa a carreira dele editando filme, porque você aprende muito sobre direção montando um filme, porque você tem que enquadrar ali os planos e tal, de uma maneira boa, colocar efeito especial, enfim. O ritmo, né, da montagem ele é muito importante para o que você quer passar para o espectador final. Não sei, um filme bom de montagem, eu acho que 1917 é um bom filme, assim, recente, que tem uma montagem muito espetacular. Psicose, do Hitchcock, tem uma montagem maravilhosa. Ele mantém o suspense muito na construção do espaço, né? Conforme você vai avançando com o filme, você vai percebendo as coisas. O fechinho diabólico dele também tem muito isso. Ele te entrega, né, a resolução no início, mas isso não afeta em nada a sua experiência com o filme, porque você vai acompanhando a tensão crescendo ali. E o cara fez um filme em plano sequência nos anos 40, né? Então, acho que é um exemplo primordial, assim, de montagem também. Me vem na cabeça muito Vingança e Castigo, do James Samuel. Eu tô apaixonado por esse filme, eu já assisti ele... Eu acho que eu já assisti ele mais de 10 vezes já, e é sem brincadeira. Porque sempre quando eu falo desse filme com alguém, eu falo, eu preciso assistir de novo. E aí eu vou lá e assisto novamente. Mas eu acho que a montagem dele
muito legal, assim, porque ele consegue... A sensação que eu tenho é que ele atualizou o gênero de faroeste. Assim. Isso. Porque ele consegue usar as combinações de câmera para a construção das cenas na edição, e aí eu consigo ver várias referências de outras coisas que aquilo também funcionaria, e ele consegue carregar todo o tom dramático e a construção do filme faz você, e nisso aliado ao roteiro, faz você não conseguir tomar partido de um lado. Né? Você tem os dois bandos diferentes, mas como as cenas são construídas e o que elas vão te mostrando, chega no momento que você fala, tá, eu não sei para qual bando que eu tô torcendo. Eu não sei quem que eu quero que ganhe esse duelo aqui, sei lá. Então, Vingança e Castigo, para mim, é maravilhoso em montagem. E, maquiagem penteada é novo, vai. Que é novo, porque antes não era maquiagem penteada, era uma outra categoria, né? Eles dividiram. Mas e aí, maquiagem penteado? Eu tô com um filme na cabeça, mas eu esqueci o nome dele. Aquele filme do Guillermo del Toro, que a mulher se apaixona pela criatura lá. Nossa, esqueci o nome do filme. Nossa, ele foi vencedor do Oscar. Fugiu também. Fugiu também o nome do filme. Fugiu total, mas eu sei qual que é. Vou tentar dar um Google aqui. A Forma d'Água. Isso. Aí, ó, veio. Boa. É isso. Então, vamos lá. Não, acho ele excelente, assim, a construção do bicho, né, assim, ali, da criatura, e não é compositorizado, né, uma pessoa ali mesmo, travestida ali com vestida ali, né, com toda essa produção da maquiagem. Sim. E os penteados também, mesmo não sendo só maquiagem, mas o próprio estilo, né, das pessoas no filme, porque é um filme de época, então tem característica muito específica também. Eu tô com você. Eu não consigo pensar no. Nossa, você matou a pau aqui também. Eu tô contigo. E eu não lembro o nome do ator, mas inclusive, para quem quiser, eu coloco na descrição depois, ou em cima desse momento aqui no vídeo. Mas o ator, ele fez os filmes do Hellboy, e ele tem outros filmes. Ele sempre faz personagens onde ele está completamente maquiado, completamente transformado em um outro ser para interpretar, e ele sempre é mega performático, assim, ele vai mexer a mão, você tá olhando para como ele mexe a mão, né? Todos os personagens que ele faz nesse sentido são incríveis, eu tô contigo. E aí agora eu tô com uma dúvida, que inclusive pode ser dúvida de outras pessoas. Direção de arte e direção de fotografia, que era algo que quando a gente estava conversando, inclusive eu poderia ter perguntado. Como eu falei, de onde vai o roteiro e de onde onde começa a direção de arte, onde acaba a direção de arte e onde começa a direção de fotografia? Olha, assim, pela minha experiência, né, eu acho que são duas coisas complementares, porque o diretor de arte ele precisa escolher uma paleta de cor que não estoure para o diretor de fotografia, né? E que fique bem, mesmo com todo o jogo de câmera e de luz que o diretor de fotografia vai fazer ali na composição do quadro, né? Então, eu acho que são duas pessoas que andam muito de mão dada e que se comunicam muito, assim, o tempo inteiro, porque a disposição da direção de arte tem que estar favorável para o diretor de fotografia que está ali atrás da câmera. E tem que estar entendível para o espectador, né? Então, eu acho que depois que o diretor de arte ele entrega, né, o cenário ali pronto, começa a parte da direção de fotografia,
que vai ali fazer os planos e tudo mais, o foco e etc., né? Ali dessa parte mais do operador de câmera, que anda muito com o diretor de fotografia, do próprio diretor ali também acompanhando a cena. Então, tem que estar muito alinhado, né? Porque é o diretor de fotografia que vai fazer o teste na câmera depois que está tudo pronto. Antes do diretor gritar ação, o diretor de fotografia está posicionando a câmera no ângulo melhor para pegar aquele enquadramento que o diretor colocou na decupagem. E aí ele está ali junto com o assistente de câmera, que vai fazer o foco. Tem filme que contrata uma pessoa especial só para fazer o foco, né? O foco e desfoco da cena, que é uma coisa dificílima de você fazer. Então, é isso, assim, né? Eu acho que o cinema tem, o audiovisual em si tem muito isso, né? Você deixa uma parte pronta e a outra pessoa assume colocando as suas próprias características. E ali no meio você vai se comunicando, né? O diretor de fotografia falou assim, olha, esse computador aí não tá legal, tá ruim assim na câmera, vamos colocar em outro lugar, ou vamos substituir ele por uma outra coisa, que seja de uma cor X, que vai pegar melhor na câmera e tal, e aí você vai toda uma construção mesmo. Então, direção de arte, um filme pra gente assistir e se deleitar com essas montagens todas de cenário e dos colorismos apresentados. Eu acho que não tem como não citar Senhor dos Anéis, né? Aí, então, Star Wars também é contigo. um grande exemplo para isso, mas eu acho que a construção de mundo do Senhor dos Anéis é ainda mais bonita, assim. Você ainda consegue ter mais elementos. E os caras foram fundo, né? Os caras pesquisaram muito ali, escolheram locações muito específicas para a passagem de toda a história, de todos os 3 filmes. Então, não é só um filme de tela verde, né? Você tem fundo verde, na verdade. Você tem locações reais que aí vai compor também a beleza da fotografia do filme, né? Então, não tem como não citar o Senhor dos Anéis. Sim, inclusive o Condado virou um parque. Até hoje você pode visitar o Condado se você tiver dinheiro para ir para Nova Zelândia. Né? Uhum. É isso. E isso do Senhor dos Anéis é tão incrível que eu vi umas entrevistas de algumas pessoas, de alguns produtores de conteúdo que foram para visitar set e essas coisas assim. O Condado, a sequência do Gandalf chegando no Condado é a mesma sequência como se você estivesse chegando no Condado. Então, quando você vai entrar no Condado andando, parece que você está sentado atrás do Gandalf lá na charretinha lá e chegando no Condado. É tudo daquele jeito. Os lugares para onde o Gandalf olha são os mesmos lugares que você vai olhar. Então, toda essa construção é maravilhosa. O Abismo de Helm em Senhor dos Anéis, ele é construído mesmo, né? Não é o que você falou, não é um fundo verde. E para a galera que hoje que o Senhor dos Anéis, né, saiu em DVD enfim, DVD e Blu-ray, então era fácil de ver os extras. Mas muito dessas montagens estão disponíveis no YouTube. Então, se você assistir e ficar curioso para entender o que é, o que não é, dá uma olhada no YouTube que tem, eles montando todos os cenários, eles montando. Tem muita cena que eles faziam a maquete, gravavam a maquete como se fosse, né, a cidade, mas as maquetes de Senhor dos Anéis são maquetes de metros de altura, né? Então eu tô com você nessa também. Tô com você nessa também, porque aí é que você tá jogando muito certo. Eu achei que você ia ser mais ousada, assim. Mas você tá tentando me conquistar, Marina, porque você já falou de Mandaloriano. Você tá falando de Senhor dos Anéis. É isso, você falando, eu vou jogar aqui, vou jogar no certo. Mas e direção de fotografia?
Ah, muitos dirão que é o melhor filme já feito na história do cinema, que é Um Corpo que Cai, do Hitchcock. Eu Olha, eu acho achei que você ia que. falar o maior filme já feito, ou o melhor filme já feito da história do cinema. Achei que você ia falar Poderoso Chefão primeiro. Não. Mas muito se discute isso, né? Porque Um Corpo que Cai ele mudou muita coisa na história do cinema. Todas as técnicas que o Hitchcock colocou ali e a própria direção de fotografia ela é muito pujante ali na construção da história mesmo, né? Então eu acho que é um filme sensacional de se ver, de se rever. Mesmo que seja um filme feito no fim dos anos 50, mas ele é muito atual, assim. E a direção de fotografia dá um show. E eu acho que a direção de fotografia, nesse caso em específico, também está muito alinhada a essa direção de arte, ao próprio figurino, né? Porque você tem toda a construção do vestido da personagem, né? Que é o par romântico do James Stewart. Você tem a própria vertigem do James Stewart na direção de fotografia, é impactante. Você consegue fazer uns enquadramentos maravilhosos ali com James Stewart, trazendo em voga essa vertigem, né, esse problema que ele tem. É um filme sensacional, assim, eu adoro. Olha, pegando essa combinação de figurino, arte e fotografia, assim, um filme que, mas mais pela fotografia, um filme que me vem muito na cabeça é Her, do Joaquin Phoenix. Sim, é um ótimo exemplo também. Nossa, eu acho Esse aquele filme filme dá um bonito de show. tudo. Aquele filme é Sim, bonito de tudo. muito. Muito De bem tudo. trabalhado. Sim, nossa, é um dos filmes que eu já assisti algumas vezes. É isso, porque é um filme que ele é bonito de tudo. Uhum. É isso. Então, Her. Então tá aí, ó. Falando aí, tá nessa listinha. Agora sim a gente chega a gente tá chegando nos últimos aqui, então a gente chega nos difíceis. Roteiro. Olha, eu acho que roteiro e direção para mim, eu acho que é o mesmo filme que eu vou falar, assim. E aí falando um pouco de cinema nacional, né, que ainda não apareceu na lista. Mas eu acho o Animal Cordial excelente nessas duas frentes, assim. Quem não assistiu, assista. Eu não assisti, eu não É, conheço. é dirigido pela Juliana Rojas, e ela é excelente, assim. Não, mentira, não é dela, é da Gabriela Amaral. E a Gabriela Amaral, ela já é uma diretora que tem essa pegada do suspense, né? Ela faz esses filmes mais de suspense, de terror brasileiro, que é um gênero que a gente não consegue explorar muito ainda, muito comercialmente, mas ela dá um show, assim. E no Animal Cordial, é, você não consegue descobrir para que lado que o filme vai te levar, assim. Ele começa Hum, numa pegada e ele é todo feito dentro de um único ambiente. É só dentro do restaurante, a história se passa toda dentro do restaurante. nossa, eu vou procurar. De verdade, eu não Uhum. conheço o filme. Eu fiquei muito curioso agora. São poucos personagens, então é um exemplo de roteiro que desenvolve bem cada um dos personagens, mesmo sendo um filme, ele consegue explicar passado e presente de cada um ali. E você não consegue, assim, você pode até ter o palpite certo, mas você não consegue ter certeza de falar esse filme vai acabar assim ou assado. E para mim foi surpreendente, assim, o jeito que ela vai levando o filme, as coisas que vão surgindo no meio, é muito, muito bom, assim, eu acho maravilhoso. Para mim é um dos melhores filmes brasileiros dos últimos anos, com certeza é o Animal Cordial.
Caraca! Nossa, você me ganhou agora. Então, Assista. eu não consigo nem citar um roteiro, uma direção com tanta vontade que eu fiquei de assistir esse agora. Até porque o Ah, fanismo consegue aqui sim. grita. O fanismo aqui grita. Falou em é nacional, já tô. O fanismo, 100%. 100%. Mas só para direção, talvez. Direção é que é difícil falar direção sem pensar em clássicos, mas eu colocaria Poderoso Chefão tranquilamente ali. Ah, com certeza. Colocaria ele tranquilamente, mas Lógico. o roteiro, eu vou falar o Rock 1, mas é só por conta da história, que eu nem sei se é verdade, mas eu comprei essa história, porque eu acho a história que contam do Sylvester Stallone montando o roteiro, que era tipo, ele não tinha dinheiro para comer, e ele vende o cachorro para comprar comida, que era tipo, ele não tinha dinheiro para comprar comida para ele e para o cachorro. Aí ele pensou, vou vender o meu cachorro para um pet shop. Aí eu compro comida, o cachorro come no pet shop e eu consigo escrever o roteiro. E aí ele escreveu o roteiro, vendeu e voltou para comprar o cachorro. Eu acho essa história sensacional. Quem fala para mim Eu que não não conhecia. é isso. Tipo, ele estava quebrado da vida, não tinha dinheiro para nada. E ele viu, porque a história do Rock e a história do Rock marciano e alguém, eu esqueci qualquer outro lutador, que foi a mesma coisa, um cara aposentado e o outro, eles vendem a luta como se fosse a luta do século. E aí ele viu aquele comercial e teve a ideia de escrever um roteiro. É isso. E Uhum. aí ele não tinha dinheiro para comer e aí ele vende o cachorro enquanto ele está escrevendo o roteiro. Fala, pô, vendo o cachorro, compro comida, termino o roteiro e aí, quem sabe, eu dou um jeito na minha vida. E aí ele vende o roteiro, dá certo, ele volta e compra o cachorro de volta. Não, tipo, eu achei. Maravilhoso. E o Rock 1 foi indicado ao Oscar, eu não lembro a categoria, mas foi indicado ao Oscar. Então tá aí, é isso. Pela história do roteiro, o roteiro já me ganhou, porque ele vende o pet e compra o pet de volta. E foi numa sacada genial. Vou vender o pet pro pet shop, ele ganha comida no pet shop. Pronto. Acabou. Salvou o pet e virou uma Salvou a franquia carreira. e salvou a carreira dele, né? É isso. Mas eu tô com você no nacional aí. Mas agora eu vou te colocar numa saia justa agora, hein? Produção ou produção executiva. Um filme que você fala assim, ó, esse aqui é a produção, é isso. Porque você é produtora executiva. Eu acho que o Faça a Coisa Certa do Spike Lee tem. Você consegue perceber muito o trabalho da produção. E muito por conta disso, né? Porque o Spike Lee ele é muito descritivo. Eu, junto com dois amigos meus, Carícia, eu acho que você até conhece ela, e o Diego, a gente montou um curso, né, acho que de 4 aulas, todo em cima do Faça a Coisa Certa. Então a gente leu o roteiro, Quando que vai a abrir gente turma? teve. Foi ano passado, não Não, sei, se tiver coro para a gente fazer de novo, a gente faz. já tem um aluno aqui, mulher, já. Eu posso já fazer pré-matrícula já? Não? Ainda não. Vou falar com eles, se eles se empolgarem de fazer pro ano que vem, a gente faz, ué. Eu tô falando, você tá jogando muito certo. Trouxe um filme nacional, falou dos clássicos, falou de Mandaloriano, falou de Senhor dos Anéis e agora falou de Spike Lee novamente. Você tá jogando muito certo. Nossa senhora, aqui, ó. Caraca, não, mas pegando o que você falou do Spike Lee ser essa pessoa detalhista, faz total sentido. Faz total sentido para enxergar isso. E é um filme de baixo orçamento, né? Ele não tem apoio de nenhum estúdio grande dos Estados Unidos, mas ele resolve os problemas muito bem, assim. Ele tem muita cena externa, então você consegue perceber muito esse trabalho da produção, porque você tem que ter um pulso firme ali quando você faz uma externa de filmagem. Tem dias específicos que você pode fechar uma rua, né? E o cara filma em Nova York, né? Se fechar uma rua em Nova York, tem que ter um planejamento. Uhum. Então dá para você perceber muito ali
o dedo da produção, né, e da produção executiva, assim, o quanto que as decisões que eles tiveram com base no dinheiro que eles tinham, a cena da explosão da pizzaria é uma coisa super arriscada de você fazer num filme de baixo orçamento, né? Então você tem que pesquisar muito bem para ver como que você pode fazer aquilo, de que jeito. Então é um filme assim que é sensacional. A gente entende muita coisa, né? Vendo o filme, e tem esse dedo da produção assim muito muito vigente. Quando eu penso, e aí eu pensando nesse jogo que você trouxe para gente aqui, que é uma coisa desencadeia a outra, que desencadeia a outra, quase que uma corrida de revezamento, uma produção audiovisual. Mas começando da produção, me vem muito na mente a série Si, da Apple TV Plus, que é uma série que tem até o Jason Momoa. E curiosamente essa série ficou até o detalhe de como essa série ficou famosa no Brasil, ela é curiosa, porque tem um dos episódios da série que eles organizam uma feira com vários povoados diferentes, e aí na montagem eles pegaram sons de vários lugares onde vendedores estavam anunciando seus produtos. E aí você consegue ouvir um cara gritando: Skol litrão, Skol litrão, Skol litrão, no meio não tem ninguém vendendo cerveja no negócio, porque é num mundo pós-apocalíptico onde todas as pessoas ficaram cegas, e aí a história se desenrola aí. Mas até esse detalhe é maravilhoso. Mas aqui eu puxo muito começando da produção, porque eu estava assistindo Si, e aí eu tinha muito isso. Eu ficava assistindo, eu ficava, tá, mas tá todo mundo cego. Como que eles costuram, sei lá. E aí, de repente, em alguma cena de algum vilarejo que tá passando, você vê uma pessoa costurando em algum lugar lá, com uma máquina que eles desenvolveram para aquilo naquele negócio. Você fala, como que eles se comunicam, como que eles documentam as coisas, já que tem as leis e tudo mais, para não ficar aquela coisa de voltar muito, sei lá, alguma era pré-escrita. E aí eles mostram eles documentando as leis de alguma maneira que eles. É sempre assim. É sempre assim. E para mim isso é muito a produção chegando e falando: tá vendo aquele espaço vago lá que tem aquela mesa lá? Coloca alguém costurando uma camiseta lá. Tipo, é isso. Coloca alguém afiando um machado aqui. Coloca e aí vai. E é maravilhoso. E nessa série tem umas horas que eles estão numa cidade, assim, e aí a câmera tá mostrando o personagem andando, e aí ela vai abrindo um plano aberto gigantesco. E aí, nesse plano aberto gigantesco, você vai ver num lugar muito longe, de repente, uma cena que é isso, assim, para mostrar alguém fazendo alguma coisa que provavelmente você pensou em algum momento como eles fariam aquilo. E eu acho isso fantástico nessa série. Eu acho isso fantástico. Até de detalhe besta, assim, todas as casas têm o pé direito baixo. Todas as casas têm o pé direito baixo. E aí você está falando de pessoas cegas, então elas não vão subir numa escada para construir uma casa com o pé direito alto, porque não faz nenhum sentido. E aí você fica, mas como eu sei qual que é a casa de não sei quem? Tem uns barbantes entre uma casa e outra. E aí os barbantes têm os nozinhos, então eles vão passando a mão no nó, eles sabem para qual lado eles. E aí você começa a pegar, de repente você tá lá, assim, você tá no meio da série e você nem. Então acho que é muito. Aí vem muito. O roteiro foi muito detalhista, a produção entendeu que na hora de construir a cena junto com o diretor de arte, eles tinham que colocar vários detalhes. A câmera que a direção de fotografia usou ali em tal momento. Então, eu acho que. Mas aqui eu acho que a produção executiva falou: olha, tem que fazer isso aqui assim, o que você acha? E rolou essa troca. Eu penso nisso o tempo todo assistindo Si. E é maravilhosa, inclusive, se você não assistiu, assista, que é uma série que vale muito a pena. A primeira temporada, pelo menos.
que a segunda começou a ter muito... E é tudo aberto, né? Tudo cenário real, né? Eles usam muito pouco fundo verde. Na segunda temporada tem mais, porque tem muito mais pessoa, então muito mais pessoas, então acho que eles usaram de estúdio fechado para poder gravar do jeito que eles queriam. Mas assista, que vale muito a pena, é real oficial. Vou assistir. Eu achei que você ia chegar assim, não, mas tem um filme que eu trabalhei de produção executiva. Não. Eu achei que ia rolar esse momento. Não. Então, por isso que eu achei que ia te jogar na saia justa aqui. Mas, Marina, passamos a régua no nosso espelhinho de pauta aqui, nesse bate-papo maravilhoso. E eu sempre fecho os vídeos naquele momento que eu falo que você pode vender o Chevette que está parado na sua garagem. Entendeu? Que é aquela hora que você fala tudo que você está fazendo, que é aquela hora que se você estiver fazendo cone trufado agora, fala que eu estou fazendo cone trufado e tal. Inclusive eu falei isso brincando e teve uma menina que falou, eu faço miçanga. Eu faço miçanga, tem o meu Instagram aqui onde eu vendo as miçangas todas personalizadas e era real mesmo. Ela tinha maravilhoso. Viu? O jabá, muito bom. Eu empreendendo. Esse é o seu momento, mulher. Bom, eu faço muitas coisas, né, assim, na internet. Mas eu acho que o lugar ideal, assim, para quem não me segue ainda, que quiser me seguir depois de ouvir e ver esse bate-papo, acho que é o Twitter, né? Eu tô sempre no @NinaB_Rodri, que é o meu pessoal /profissional. Era pessoal, se tornou profissional, tá? É meio. E é lá onde eu faço a maior parte da produção de conteúdo que eu tenho, né? Tô sempre fazendo um fio informativo sobre alguma coisa. E quando eu falo de alguma produção, não é com teor de crítica, né? É sempre mostrando como que as produções são construídas através dos incentivos públicos. Porque eu tenho um grande objetivo de provar para as pessoas que não existe produção feita só com dinheiro privado. Todas usam recursos públicos em algum momento, em alguma construção. Pode não ser durante a produção, mas em alguma parte entre a pré-produção, a produção e a pós-produção, terá algum apoio público para que ela prevaleça ali como uma obra que vai ser assistida por muitas pessoas. E aí eu tenho um projeto chamado Simplificando Cinema, que, como o próprio nome já diz, eu me comprometo a simplificar todas essas questões mais burocráticas que as pessoas não entendem mesmo, assim, porque é uma coisa mais difícil e é mais distante mesmo de quem consome o audiovisual. Mas falo muito sobre isso, assim, explico bastante legislação e regulamentação do streaming, que é o meu grande foco hoje em dia. O Ananias brinca dizendo que eu sei de todos os países, mas não é verdade, tá, gente? Vou aprendendo conforme o tempo vai passando. Sabe sim. Então, quem quiser me seguir lá, pode seguir. Eu publico entre 1 ou 2 textos mensais no Cinemação. A minha coluna lá também se chama Simplificando Cinema e ela é toda voltada para o mercado. Então, falo muito sobre a evolução dos modos de ver, do espectador, essa transição da TV a cabo para o streaming, né, as implicações, a retomada de investimentos, a situação em outros países, em outros continentes diferentes do Brasil, da situação difícil que a gente está. Falo de Brasil, falo de muita coisa lá. Escrevo para o Cineplot também sobre mercado audiovisual, mas lá estou um pouquinho off esses últimos meses, porque eu trabalhei muito no off também, então não consegui dar conta de escrever para 2 lugares diferentes. E, por fim, eu tenho um Apoia-se aberto do Simplificando Cinema. Lá dentro tem
2 aulas minhas explicando streaming no Brasil. Pretendo colocar o resto agora, no final do ano, quando eu entrar de férias do trabalho, eu vou pegar pesada aí para completar as aulas. E todo mês, todo dia 1º de cada mês, eu envio uma newsletter para os apoiadores lá do Apoia-se, com um resumo de notícias que nós tivemos no mês no mercado audiovisual. Então, falo muito sobre política, sobre o peso de cada eleição dos países latinos que estão tendo agora, a eleição no Chile, a eleição para o parlamento argentino que passou agora, e eu abordo isso sempre com foco no audiovisual, né? Por que ter um coro mais de direita pode ser pior para a evolução do audiovisual, as implicações, a que pé está. Mas aí é uma newsletter completa, né? Não falo só de América Latina, falo de Europa também. E quando dá, assim, quando tem uma notícia assim, mais vigente, também falo dos Estados Unidos. Mas tá bem legal, assim, a construção da newsletter. Não é uma newsletter muito longa, é mais um resumo mesmo, e aí eu coloco sempre links ali, né, para quem quiser ler mais sobre o assunto, pode se informar por outras vias também. E acho que é isso. É isso. Eu falo, eu produzo e não sei o quê, quase nada. Pouca coisa. E, ó, pra galera que segue ela no Twitter, porque lá, vira e mexe, essa mulher, ela de repente pipoca ali. Marina está num space, está falando em um space. Aí, de repente, você vai ver lá, ela está falando de alguma coisa sobre cinema em algum space, e são todos papos incríveis. Inclusive, o de Marighella foi maravilhoso. Foi muito bom, também gostei. Ananias é show. Carissa também é ótima, pessoa incrível. Sim. Não, viu? Essas pessoas você só encontra no Twitter, então segue essa mulher e lá você, em algum momento no Twitter você vai ver lá o Ananias, vai ver a Carissa, e aí vai valer muito a pena. E ó, vem comigo porque vai ter curso sobre Spike Lee no ano que vem, já tem que montar o coro já, porque vamos aí, ver, né? Eu já vou sair falando isso daqui. Mulher, vamos, porque, né? Curso, olha, eu já sei até as pessoas que se eu falar, elas vão. Já vou conseguir umas matrículas já. Opa! Vamos. Curso de Spike Lee no ano que vem. Precisamos. Olha, eu quero. Aí agora eu já começo a estudar roteiro agora em janeiro, e aí já indo num curso de Spike Lee já, ó. Pronto. Olha aí. Viu? O roteiro quem deu, né, nesse curso foi a Carissa, que é especialista em roteiro. Aí é uma ótima pessoa para você conversar aí sobre roteiro, ela sabe tudo, maravilhosa. Conversarei. Inclusive os vídeos dela são maravilhosos. Eu vou aproveitar e vou deixar aqui também linkado para vocês. Marina, muito obrigado, mulher. Nossa, eu nem preciso falar que você já me ganhou aqui, já, porque você citou tudo de maravilhoso nesse vídeo. E conversar com você foi incrível. Eu estava muito ansioso por esse bate-papo. Se o pessoal que ouvir e assistir aprender, nossa, metade do que eu aprendi nesse papo, teremos aqui várias pessoas falando de cinema, e isso é muito legal. Beleza? Sim, com certeza. Marina, depois a gente vai falar de Mandaloriano. Eu vou te mandar mensagem. Por favor. Terceira temporada tá chegando, tem livro de Boba Fett. Verdade. Viu? Vamos falar de Mandaloriano. Vamos. Sigam essa mulher incrível em todas as redes sociais. Os links estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado no vídeo. Beleza? Até o próximo. Um abraço.